Maranata, Cenáculo, a fé. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Vamos salve de palmas para ele, Cenáculo. Com alegria, meus irmãos. Abre a tua mão, bate aí, dá glória a Deus, igreja. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, dá glória a Jesus. Quem crê diz amém, Cenáculo. Deus abençoe todos os irmãos, pode se assentar. Amém, igreja. Pastor, eu quero agradecer ao meu bom Jesus por nessa noite, amém, ter me concedido a oportunidade de poder estar aqui junto com essa igreja. Amém, agradecer ao meu Senhor pela presença de todos aqui, né? Porque o pastor, eu estava, antes de chegar aqui na igreja, estava vendo o tráfico aqui em São Paulo, aqui. Eu nunca vi uma coisa igual, né? Como que ficou essa cidade hoje devido a esse feriado prolongado. Eu já fiquei preocupado, realmente, dos irmãos não conseguirem chegar no culto, não conseguirem estar presentes aqui, e muitos não conseguiram, realmente ficaram, amém, entalados. Vamos orar pelos irmãos que não puderem estar aqui, amém, e tenho certeza que nenhum deles vão perder a bênção, porque Deus, Ele, amém, se agrada do esforço e do sacrifício do fiel. Amém, Cenáculo? Amém, agradecer ao meu Senhor por você ter chegado, meu irmão, amém? Meus amados, pastor, eu quero oficializar esse culto dessa noite, nessa quinta-feira. Hoje é dia 17 de abril, amém, de 2014. Estamos em transmissão ao vivo, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, para dizer, amém, que tudo que vai ser dito, falado nessa igreja, o que vai acontecer aqui, é real, tem endereço e tem uma identidade certa. Tem ou não tem? Amém? Por isso que estamos aqui nessa noite, fazendo questão de abrir esse culto público, amém, para que todos aqueles que estão com vontade de participar, entrem, e é o que na verdade está acontecendo aqui. E o objetivo principal da minha manifestação é exatamente os amados que se encontram pela internet nesta noite, pelo horadaverdade.com, que vieram em busca dessa palavra de Jesus nos últimos dias, amém, e em resultado a esse propósito, a essa vontade, amém, a essa voluntariedade, essa entrega de vocês, nós agradecemos ao Senhor Jesus por esta igreja estar reunida aqui nessa noite. Um abraço, um beijo a todos que estão pelo horadaverdade.com, membros desse ministério, demais convidados de Jesus. É uma alegria ter vocês aqui no nosso meio. Culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, para arrebatamento dessa igreja, como o Senhor nos pediu, e os sinais confirmam. Cenáculo, levanta a mão para o céu e diga com uma esperança: Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus, Cenáculo, com fé. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Bom, meus amados, lembrando a todos os amados irmãos, amém, de que nesta semana muita coisa ainda vai acontecer aqui nessa igreja. Amém, esse ministério continua. Amanhã nós teremos o programa Hora da Verdade às 5 da tarde. Amém, programa dessa igreja, um programa de divulgação do Evangelho que essa igreja, amém, representa, que estará sendo transmitido pela televisão, 5 da tarde aqui em São Paulo, capital. E quem não tiver TV a cabo para poder assistir, vai poder fazer isso pela internet, a partir deste horário que o pastor eu estou falando aqui, 5 da tarde. Amém? Lembrando que este programa, ali na televisão, como todos os outros meios de comunicação que este ministério sustenta, amém, é importantíssimo para deixar claro o nosso posicionamento diante daquilo que Jesus ofertou na cruz. Uma coisa devida que deveria estar acontecendo em outros lugares agora, mas infelizmente não é o que nós estamos vendo. De que a palavra realmente seja pregada, amém, com ênfase, ou seja, como ela é, amém, a energia que a igreja tem, essa energia humana, amém, disponibilidade, amém, está sendo realmente centralizada naquilo que Jesus mandou pregar, que é o que na verdade nós estamos fazendo, e serve de comparação, amém, para os amados irmãos saber o que está rolando por aí. O que está rolando aí é sério, hein? É sério. Então amanhã vamos estar para cravar o Evangelho de Jesus no coração das pessoas, a partir das 5 da tarde, programa Hora da Verdade à disposição da edificação das almas que queiram se salvar em Jesus. No domingo, amém, culto de oração 9 da manhã, nós não teremos doutrinação, será um culto exclusivo de oração para todos desse ministério e dessa igreja, 9 da manhã. À noite, 7 da noite, culto aberto, ao vivo, culto a público, e os amados que quiserem estar conosco, façam, amém, 7 da noite, isso, em nome de Jesus. Transmissão pela internet, pelo horadaverdade.com, como estamos agora,
ao vivo. E o pastor, eu quero fazer aqui uma observação aos amados irmãos, de que vocês estejam orando por esse ministério, por essa igreja, por esta obra, por aqueles que estão por detrás, amém, das atividades desse ministério, como também o pastor, amém, amados? Não esqueçam de orar por nós, de colaborar e ajudar nesse ministério, porque a igreja sabe, os membros aqui principalmente, todos que frequentam essa igreja sabem de que nós não temos muitos apoiadores não naquilo que a gente faz. Mas o que nos consola é exatamente o fator de que o Senhor é esse apoio que nós precisamos, amém? Ele é, na verdade, essa licença que todos nós necessitamos aqui. Quanto à opinião das pessoas, o nível do que elas pensam, amém? Para nós não tem muita importância não. Mas é necessário que aqueles que têm sido edificados por essa igreja, por essa obra, valorizem ela, amém? Amem essa igreja, ela está precisando ser amada, amém? Está precisando da tua ajuda, da tua colaboração, amém? Está precisando de você, amém, amados? Porque nós realmente temos poucos que podem oferecer isso à Igreja Cenáculo Fé neste momento. E essa igreja é um milagre, amém? Com tanto pouca gente, amém? Para dividir aqui esses propósitos, amém? Está aberta como está e assumindo a responsabilidade que assumiu, amém? Realmente nós somos um milagre aqui nessa igreja, amém? E esse milagre se deve à graça do Senhor e às ações, à dedicação, à fidelidade de todos vocês, todos que eu me refiro, aqueles que têm amado essa igreja como eu tenho amado, amém, Cenáculo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, estejam orando, amém, em nome de Jesus, por esse ministério, pela pedra que Deus erigiu, campanha oficial dessa igreja para a compra da sede aqui em São Paulo, amém, jovens pescadores, que é um propósito de missão que está surgindo aí no mês de julho agora, com jovens que queiram ser missionários, entregarem as suas vidas a Jesus, que obviamente vai ser um milagre também num tempo como este, tão difícil que nós estamos vivendo, dentre outros fatores que temos anunciados aqui de púlpito, temos falado com vocês aqui de púlpito, que eu quero em nome de Jesus que você se influencie, abrace, amém, que você faça parte disso também. Cenáculo, nós vamos levantar uma oração, mas antes de tudo, é necessário deixarmos claro com que base essa igreja vai pregar, né? Como que é importante a igreja determinar da onde ela se inspira, de onde ela traz inspiração, aonde ela se fundamenta, amém? Por quê? Porque igreja cristã é isso, tá? Ela parte do que Jesus fala, parte do que Jesus pensa, ela se fundamenta do que ele pede, tá? Porque senão, não é igreja, é espaço público religioso. Mas para nós fazermos isso aqui uma igreja, o povo aqui tem que entender que esse espaço está reservado aqui para que a opinião de Jesus prevaleça sobre a tua. Porque senão você está expulso do reino de Deus. Por determinação do Evangelho, Deus não quer conversa com você. Então, para que eu também não seja vítima desta ação de juízo, eu tenho que respeitar, amar e pregar o que o meu Senhor me deu. Então desculpa, amigo, se nesta noite essa igreja te desrespeitar, pregando a palavra, amém, você desculpa, nós estamos tentando honrar aquilo que o Senhor nos pediu, amém? Então me desculpe, é só uma educação aqui fajuta, porque eu não quero me disputar coisa nenhuma, amém? Tentei ser educado, mas eu não sou educado com quem não concorda, amém, Jesus? Por isso que a porta do Cenáculo é grande, é imensa, rapaz, porque se o cara quiser correr, ele tem bastante espaço. Tem ou não tem, Cenáculo? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí, meu irmão. Com fé, Cenáculo. Se tem nada, ouçam aí. Ouçam. Amém, Cenáculo. Levanta a tua mão para o céu. Abre a tua boca. Abre o teu coração e começa a orar. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Crendo que Ele está aqui nesta noite, crendo que Ele está aqui agora,
pelo poder que é no sangue de Jesus. Toda a igreja orando, os internautas orando conosco também. Senhor, meu Salvador, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Liberamos, meu Santo Jesus, pelo poder desta palavra. Meu Senhor, meu Salvador, pelo teu sangue nesta hora. Vai, Senhor, em busca do perdido, daquele que está, Senhor, desorientado, aquele que está encarcerado, aprisionado pelas correntes do pecado, do diabo e de Satanás. Meu Santo Senhor, no teu sangue, repreenda a ignorância, a impenitência, a soberba. Traz o refrigério, a renovação, traz a libertação, meu Senhor, para aqueles que creem. Eu imploro no teu sangue, meu Senhor, te peço, meu Salvador, que o Senhor coloque a tua espada desembanhada na tua igreja, para cortar, aniquilar, meu Senhor, todo laço de Satanás, toda ação maligna, pelo teu sangue manifesta, meu Senhor, agora, o teu poder, meu Senhor, sobre a consciência dos homens, sobre o coração e a intenção daqueles que professam o teu nome. Purifica a tua igreja da heresia, da mentira, da apostasia, da rebelião. Rando froterapia ostéria, reconcile, biconsobria. Pelo teu sangue queima a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria. Quebra, meu Senhor, no poder do teu sangue, toda obra satânica, maligna. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Quebra, meu Senhor, agora a dureza no coração do homem e fala com a tua igreja, fala com a tua obra. Manifesta o teu poder, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Põe a mão sobre a palavra de Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Amém. Põe a tua mão sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. Afirma agora o teu compromisso com aquilo que você vai ouvir agora. Os internautas também. Amém? Dizendo assim: Senhor Jesus, edifica uma obra de salvação na minha vida, Senhor. Debaixo da tua vontade, esta igreja está agora para ser disciplinada, edificada, purificada e preparada para te receber no céu, quando o Senhor se manifestar pela segunda vez. Senhor Jesus, pelo poder que há no teu sangue, desperta o que dorme, o desatento, o leviano, o irresponsável, e manifesta a tua palavra, para que esta igreja, esta obra, não se desvie do teu nome e dos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Abra o texto de Atos 4, Senar. Atos 4. Atos capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler o texto. A igreja, enquanto abre, minha saudação em Cristo a todos que nos encontram nesta noite pelo horadaverdade.com. Transmissão desse culto ao vivo, diretamente da sede da igreja Cenáculo Fé em São Paulo. Amém. Transmissão da campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Um beijo, um abraço muito forte a todos os meus irmãos que se encontram aí na ala virtual, amém, que também faz parte desse corpo que vai ser revelado por Jesus neste momento. Texto de Atos 4, verso 8, que diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indontos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, de que eles haviam estado com Jesus pelo fato do que eles falavam. Quem tem nesta palavra da glória a Deus?
Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Dá glória a Deus, igreja. Posso se assentar em nome de Jesus. O livro de Atos é um livro especial para a igreja, cenáculo, porque mostra debaixo de qual evento, de qual razão, propósito ela nasceu. E eu quero aqui acentuar algumas coisas importantes antes de começar a entrar naquilo que aconteceu no capítulo 4. Dizer aos amados irmãos aqui nessa noite o direito que Deus nos deu, o direito que Ele nos deu hoje aqui, o verdadeiro direito que o Evangelho promove, por uma simples questão, diríamos assim, uma das simples questões: igreja. Muita gente tem conceitos e conceitos de igreja. Fala-se de inúmeras igrejas, de vários perfis, formas, construções, etc, etc, etc. Mas é gozado, é estranho, porque diante de tanta diferença do que se faz com a igreja no mundo, a Bíblia prega um tipo só. É estranho todo mundo achar que isso é normal, sendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que sabe decifrar, significar o que seria uma igreja, não está sendo ouvida hoje para exatamente ter o tipo de igreja que ela prega. É estranho. Espero em Cristo que o povo aqui dessa igreja não esteja viajando como os que estão lá fora estão agora, mas se aperfeiçoando exatamente na questão. A igreja, ela nasce de um resultado. A igreja nasce de um acontecimento. Perguntamos a palavra de Deus, mas de qual resultado e acontecimento a igreja abriu, se instituiu, que ela nasceu? A Bíblia me diz: da morte e da ressurreição de Cristo, de sua glorificação, de sua ascensão. Então, quem pariu a igreja, o órgão reprodutor da chamada igreja, é a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Eu acho que isso é um fato importante para todos nós sabermos aqui, que a partir de então, entendendo isso, quando eu entrar dentro de uma, eu vou exigir de que aquilo que esteja sendo tratado ali dentro daquele ambiente seja resultante, inspirado daquilo que aconteceu na cruz, do fato fundamental da igreja existir. E que me estranha que não é o que está acontecendo agora, que me estarrece, que não é o que o povo está exigindo agora, porque eles entram dentro da igreja achando que isso daqui é a casa deles, é a casa da Dinda, entendeu? Aonde todo mundo entra para falar o que quer, fazer o que quer, entendeu? Agir da maneira que dá na cabeça. E a Bíblia diz que não. A igreja é uma instituição, um órgão que pertence exclusivamente a Jesus. Então, por favor, trate assim. Mas não é o que a sociedade, na verdade, está assimilando. Então, toda vez que o pastor eu vou tratar, um exemplo disso, que a igreja não pode de maneira nenhuma manter relações, sociedades com aquilo que não é cristão, com aquilo que não é decorrente da cruz. Uma das coisas política, que foi tão condenado pelos apóstolos, essa mistura entre fé e outras coisas. O povo que está lá fora, que se diz evangélico, fica enfurecido comigo, exatamente por uma simples questão, de achar que eu estou querendo impedir missão. Por favor, filho, não estou querendo impedir missão, eu quero missão. Eu sou a favor de uma igreja missionária. Ela nasceu para ser igreja missionária, mas a especialização dela não consiste em palavras de filosofia, de inteligência e gabarito humano. Vamos ser claros aqui. Ela nasce de uma ocorrência, de um acontecimento, que a Bíblia faz questão de dizer para você quem a reproduziu, quem a gerou. E não é lá dentro do parlamento, do Estado, que nós vamos conhecer
ou vamos obter essa experiência, mas olhando lá para trás e buscando razões nos cravos das mãos e dos pés de Jesus, para chegarmos nesta conclusão: nós estamos aqui nesta igreja hoje porque temos uma dívida. Porque temos uma dívida, e esta dívida precisa ser paga, correspondermos ao que Ele nos ofertou. Então eu quero uma igreja missionária, Jesus quer uma igreja missionária, mas que seja especializada na sua glória, não na glória de homens. Uma outra coisa importante: a igreja nasce a partir de um povo redimido, convertido, reconciliado do pecado. 120 pessoas reunidas dentro de uma casa em Atos 2 para receber a promessa do céu, como Jesus havia dito, porque deixa claro que a igreja representa a santa convocação de Deus, a reunião daqueles que querem, a reunião daqueles que estão abertos a ouvir Jesus falar. É óbvio que a gente pode receber um durinho, 2 durinhos, 3 durinhos durante essa decorrência de experiência, mas se eles não quiserem, não concordarem, vão ter que sair. Por quê? Porque a visão cristã bíblica de atos do Espírito Santo é de que a igreja, seja qual o número de pessoas dela, elas fazem uma reunião baseada numa santa convocação de pessoas que são redimidas, convertidas, de pessoas que foram conquistadas por Jesus. Então, se você quer usar esse ambiente para fazer politicagem, relação pública e busca de interesses próprios, meu filho, você está perdido, porque se essa igreja for fiel, ela vai te massacrar. Ela vai cortar todo o teu barato. Porque a igreja missionária que a Bíblia me prega, ela faz questão de saber quais são os tipos e mais tipos de membros que estão aqui dentro, aqui as pessoas, o que elas pensam, o que elas vivem, o que elas são, porque a igreja não é feita de qualquer um. Se fosse, a Bíblia me pregava, mas como não é? Então vamos deixar claro aqui: eu quero ser membro de uma igreja, é fácil nos dias de hoje, mas nessa igreja aqui, só seria quem é convertido para Jesus. A igreja nasce, daí a gente pergunta para a Bíblia, mas por quê? A Bíblia me diz: a igreja nasce para propagar o Evangelho, prosperar o Evangelho, e fazer com que todos que queiram se converter aceitem o que ele prega. Está aqui, Pedro começa a representar de imediato essa questão. Fazer com que aquilo que se fala no Evangelho, Evangelho que é arrependimento, conversão e remissão de pecados, conforme o que foi estabelecido na cruz, deveria ser conhecido por todos. E a igreja tem que se empenhar. A igreja nasce por uma tarefa, por uma missão: falar do Evangelho, fazer com que ele prospere a nível de consciência, e que seja aceito por aqueles que são ou querem ser convertidos. Isso seria a igreja de Atos, isso seria a igreja missionária que a Bíblia tanto me prega, onde as pessoas, quando entram dentro dela e sentam nela, a experiência que o Espírito Santo quer promover aqui é fazer com que você ouça, entenda e aceite que Jesus Cristo é o plano que Deus estabeleceu para a tua salvação. Se você quiser ouvir outra coisa, escutar outro tipo de elucidação, de palavra, de conselhos e orientações, não vai ser numa igreja cristã fiel que você vai ter isso. Eu aconselho os psicólogos, eu aconselho os paranormais, os exorcistas, os mais especializados e empreendedores, porque na igreja que Jesus está, se Pedro levantar sua voz pelo poder do Espírito Santo que Deus deu, é para fazer com que o Evangelho seja pregado e a salvação de Jesus seja amada. Então, quando você entrar dentro de uma igreja fiel, tenha reverência, guarda o teu pé, filho, porque você não está na tua casa.
E para de querer fazer com que o pastor seja o tipo de pastor que você quer, porque quem está aqui em cima do púlpito tem obrigação de atender às exigências do alto, não daqui de baixo. Porque aqui as coisas aqui de baixo estão muito confusas. Como se perdeu o conceito da família tradicional, se perdeu o conceito da raiz do que significa igreja. Está todo mundo perdido por aí. Então quando eu prego, quando eu falo de alguma coisa que seja realmente tradicional, bíblico, o mais original possível, tem gente que me olha com aquele olhar, como quem dizer assim, pastor, não dá para ser implementado nos dias de hoje, mas precisa ser. Quem vai vencer essa guerra aí de opinião? Será que Deus vai perder essa guerra de vontades? Então a igreja, e Pedro aqui de capítulo 4 de Atos, passa a entender que Jesus Cristo, Ele é a evidência do poder de Deus na terra. E o Evangelho, o meio agora pelo qual Deus vai falar e se manifestar nos homens por intermédio da aceitação. Jesus Cristo é a evidência do poder de Deus na terra, entre os homens. E a forma de nós experimentarmos isso dele, do que Deus preparou por intermédio dele, é nós ouvirmos o que ele prega e aceitarmos o que ele fala. Já vi um monte de gente testemunhando que experimentou um monte de coisa no mundo espiritual. Mas para a Bíblia Sagrada, o que é fulminante para Deus, aquilo que é fulminante para salvar uma pessoa, é o fato dela estabelecer com Cristo uma comunhão chamada Evangelho. Chamada de aceitação de palavra. Então nós estamos entrando agora, nesse exato momento, numa trajetória de tradições e de celebrações chamada Páscoa. E hoje eu vou te provar pela Bíblia Sagrada que a sociedade ela é ridícula quando ela tenta se lembrar esse festejo, que é óbvio, é um festejo de tradição religiosa, virou isso, que ela é hipócrita quando ela tenta, diríamos, trazer à memória aquilo que aconteceu com Jesus e tenta, por intermédio desta memorização, desse festejo, dizer que ela tem alguma simpatia, que ela tem alguma ligação com aquilo que aconteceu lá. E eu digo para os amados irmãos, está difícil de você encontrar uma pessoa que realmente esteja ligada com Jesus de verdade. Como essa igreja estava, que não temia nada em nenhum fator contrário, de tamanho que era o amor que ela sentia por Jesus, de tamanho que era a aceitação dessa igreja com o Evangelho, com a palavra que Jesus pregava, com o meio que Deus estabeleceu para a sua salvação. Era uma coisa tão forte, tão grande na vida desses homens, que eles faziam questão de que outros também conhecessem. Então, entendendo que Jesus é a evidência do poder de Deus, e o Evangelho é o meio pelo qual Deus manifesta esse poder, nós temos um grande desafio aqui, de não tornarmos esse encontro da salvação com o pecador uma questão tradicional, festiva, celebrativa, teatral, mas uma experiência de vida e de transformação, como também de compreensão e entendimento daquilo que Deus está querendo de nós agora. O que Ele está pedindo para a igreja hoje, para a sociedade hoje. Queria que a igreja abrisse o texto de Mateus 21, 42 e todos lessem para mim, com voz alta, por favor, esse texto bem alto. Que fala-se, Pedro, cheio do Espírito Santo, as autoridades de Israel, perseguidores de Cristo e do cristianismo, Pedro diz a eles que Jesus é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Leia o texto de Mateus 21, 42.
Amém? Então vamos fazer uma experiência aqui do que este homem e Jesus tinham a ver em comum. Diz a Bíblia que os homens que ouviam Pedro pregar tinham conhecimento de que ele havia estado com Jesus. Qual era o conhecimento desses homens em relação a Pedro e Jesus? O fato de que Pedro citava a mesma coisa que Jesus havia pregado. Isso é fato. Tanto que Pedro se utiliza daquilo que Isaías profetizou, que Jesus utilizou, para deixar claro que a identidade da igreja naquele momento perante a sociedade contraditória era dizer o seguinte: olha, a palavra que essa igreja prega tem um sentido só. Então eles viram que Pedro tinha algo especial além da questão dele falar eloquentemente, o fato exatamente dele trazer a público aquilo que Jesus trouxe insistentemente e morreu por isso. E o que Pedro quis dizer com isso? E Jesus também quis dizer quando falava de si mesmo: pedra angular. Segundo a Bíblia Sagrada, como segue Marcos 12:10, Lucas 20:17, Atos 4:11, 1 Pedro 2:7, essa expressão na Bíblia significa o símbolo da presença permanente de Deus no homem, uma pedra excelente, uma pedra espiritual dada por Deus entre os homens, que aí na Bíblia está sendo representada e interpretada messianicamente por Jesus. A pregação desse homem para as principais lideranças judaicas da época, que tinham referências como Abraão, como Moisés, como homens históricos, homens também que foram importantes para Deus na sua época. A intenção de Pedro em dizer a estes homens este texto era exatamente fazer com que eles entendessem que aquele a quem eles haviam matado e crucificado estava acima de qualquer pessoa, qualquer nome, de qualquer gente, ainda que fossem os anjos, Abraão, Moisés ou qualquer profeta, porque Jesus foi determinado como sendo o símbolo da presença de Deus entre os homens, aquele que representa a imagem de Deus e a sua presença espiritual, a sua presença fundamental. Isso passa a ser tratado pela Bíblia Sagrada como Efésios 2:20, uma posição de honra que Deus deu a Jesus perante os seus inimigos, aonde as pedras deste novo templo espiritual que será erguido a partir de Cristo devem ser reunidas em Cristo. Aquilo que Jesus havia determinado na sua manifestação, que Deus traria uma renovação, uma restauração para a raça humana, deveriam ser reunidas, homens, pedras vivas, deveriam ser reunidas em Cristo. Lê o texto de Efésios 2, capítulo 20, vai cenáculo. Amém. Isso quer dizer o quê? Que toda a perspectiva de Deus, todas que Ele trata, humana, espiritual, emocional, material, qualquer perspectiva que Ele produz, que Ele cria, que Ele abençoa, tem um ponto comum. Talvez seja isso o motivo de Jesus ter crucificado, talvez não, é o motivo de Deus ter centralizado em um só toda essa glória, todo esse poder. Porque a partir de então, a mensagem que a igreja pregou, que Jesus também pregou, determinava que qualquer edificação que for feita aqui, nesta terra, com a intenção de fazê-la em Deus, pelo seu poder, todas vão ter que se sujeitar a uma regra só, a um nome só, a um fundamento espiritual só. Então Jesus, ele passa a ser a força
unificadora de Deus entre os homens, pedra angular, cujo duas retas se direcionam ao mesmo ponto. Sabe o que isso quer dizer? Deus tem uma referência, uma identidade, uma obra, uma vontade que manifestou. E além de Deus determinar no seu filho, que este nome, Jesus, é a sua força que une, a sua força que congrega, a sua força que traz os perdidos para se salvar, Deus determinou que a posição de glória e de honra não é para homens, é para o seu filho. E diante de tudo que estamos aqui nessa noite vendo, diante de tudo que podemos assistir hoje aqui, que o homem construiu, que ele fez, que ele edificou, não tem importância para Deus diante do seu filho. Não se iguala. Então passa a se desenvolver uma teologia bíblica aqui, na mensagem do Evangelho, que o ângulo da visão de Deus se direciona somente para um homem só, para uma pessoa só, o seu filho. Quer dizer o que, pastor? Que nós somos lixo? Não. Diz a palavra de Deus que Ele nos amou. Mas Deus entendeu que por intermédio do que o seu filho conquistou, realizou, do que Ele ofertou, a honra é dele. E quem vai questionar aqui essa honra? Se Ele tem a primazia, quem que vai questionar? Se Deus determinar que Ele é o primeiro de todos aqui, alguém vai questionar aqui? Você tem alguma coisa a oferecer? A mais ou maior do que Ele ofereceu? Não, nem você, nem os teus santos que você já adorou. Nenhuma entidade dessa terra invocada aqui agora vai chegar à dimensão daquilo que Ele foi. Então diríamos assim, pensa-se muito dentro da igreja, que quando a igreja ora, clama, busca, pede, etc, se manifesta na presença de Deus, que o olhar de Deus está para a igreja, que o olhar de Deus está para aqueles que clamam. Mas a Bíblia fala, não, o ângulo da visão de Deus só tem uma direção só: o seu filho, aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que padeceu, aquele que pagou pelo seu sofrimento, pela sua dor, a salvação de todos. O mérito, a honra é dele. E a força que une para Deus agora é o que Ele pensa, é o que Ele prega, é o que Ele é o que Ele faz. Então para você, filhão, que está aqui hoje nessa igreja, entender mais ou menos aonde eu quero chegar, que Pedro tentou comunicar àqueles homens, porque a ideia exata do messianismo para essa liderança podre lá no judaísmo, era que quando o pastor, o Messias, o Cristo, que os profetas disseram que viria, chegasse em Israel, que ele iria somar, abençoar o que estava acontecendo lá, ungir, aceitar, se submeter às regras, aos ensinamentos modificados, às mudanças, às deteriorizações da sociedade. O que Jesus fez? Provou o contrário. Implementou uma regra, uma doutrina, uma fala, um pensamento que não correspondia à sua época e às mudanças. Qual foi o fim dele? A cruz. E o que significa a cruz nesse caso que está sendo tratado aqui? Uma prova de rejeição e de ódio. O presente que deram para o Filho de Deus, exatamente para deixar claro que a experiência não foi boa para eles. Ouvir de Jesus aquilo que o reino de Deus queria comunicar, para eles não foi uma experiência boa, foi uma experiência de morte e raiva. Então gostaria de dizer, principais líderes do movimento judaico, a quem vós crucificaste, este para Deus é a representação dele na terra. E Deus determinou por intermédio da sua obra na cruz que homem nenhum nessa terra vai criar com ele perspectivas e expectativas de bênção, de salvação, fora dessa pedra, fora desse nome, fora dessa vontade, fora dessa obra.
Porque o ângulo de Deus é o seu filho. A pedra fundamental é o seu filho. Para o pai, a única coisa que presta nessa terra é o seu filho. A única coisa que vale a pena para ele é o que o seu filho fez. A honra é dele e a força pertence a ele. Quanto a nós, ou subimos para criarmos uma vida com ele, chegarmos a Deus, ou então rejeitamos isso para sermos condenados no final. Então passa exatamente a existir na Bíblia Sagrada que Deus tem uma vontade absoluta, estabelecida, manifesta, que Ele não negocia com ninguém, que Ele não abre a mão daquilo que Jesus é hoje, inclusive aqui nessa noite, determinando de que os homens que estão aqui ouvindo essa palavra, se quiserem alguma coisa dele, que ele faz, você vai ser obrigado a passar antes, para ter uma conversinha com Jesus, com este Senhor, às claras, para poder aprender e entender o que Deus quer de você. Porque o mediador desta aliança, desta conversa, deste impacto, desta edificação, desta transparência de comunhão é Cristo, é Jesus, aquele que representa o poder de Deus entre os homens, aquele que representa a pedra de Deus. Então abra a tua Bíblia, Mateus 7, 24, abre. Então quando Deus fala baseado naquilo que Jesus falou. Quando Ele fala baseado naquilo que Jesus foi. O ângulo de Deus é Cristo, não é os homens. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, é uma experiência centrada na vontade de Deus e não na vontade de pessoas e na vontade de homens. E eu sei que muitos irmãos aqui até já ouviram muito essa igreja pregar. É o evangelho que a gente prega, é isso que nós temos que pregar. Que o chamado da salvação, que foi decretado na cruz, a Páscoa da celebração, é baseada na vontade de Deus e não na vontade de homens. Agora essas coisas perdidas que Deus vai reunir a partir de Cristo, não a partir da vontade humana. A força que vai unificar em Cristo. E a posição de honra e de glória não é a do homem, é Jesus sentado nisso, coroado. É Ele quem deve ser priorizado, amado, glorificado. É Ele quem precisa ser presenteado, realizado, atendido. Não é o homem aqui. Essa coisa de que o homem senta no banco da igreja para ser atendido, correspondido, etc, etc, isso é uma visão distorcida que estão criando aí fora aí. Porque a visão bíblica que me dá da igreja que eu estou pregando aqui é aquela que o pregador traz a consciência do homem que a vida está em Cristo, que o poder de Deus está na vontade de Cristo, que se nós quisermos aqui alguma coisa com Deus, vamos ter que passar por Ele e ouvir o que Ele fala, e aceitar o que Ele fala, e concordar, e viver com o que Ele diz, porque senão, estamos cortados. Então lê o texto, Senato, Mateus 7, 24. Ok. E depois Jesus deu outra versão dessa experiência de fé. A versão oposta. O homem que ouve as minhas palavras e obedece, ele edifica a sua vida naquilo que eu peço, naquilo que eu quero. Sobre o fundamento espiritual da igreja, que é Jesus. Mas tem aquela outra versão. O homem que constrói a sua casa sobre a areia. Casa, obviamente, se
relaciona tantas coisas materiais, espirituais, tudo que você quiser englobar, você pode englobar nisso. Mas quando Jesus fala do camarada que pega e vai se inspirar, se orientar em outras fontes, Jesus ele coloca esse cara sobre a areia, e a areia ela tem uma referência de significado espiritual na Bíblia, que se assemelha ao mundo, à pluralidade, às opiniões dos homens, o bom senso que os homens chamam de bom senso, né? De exatamente chegarmos a uma regra, a uma norma, a um pensamento que adeque, né? Que se harmonize com o tempo que nós estamos vivendo, com o benefício do homem. Isso é a filosofia, no caso, né? Então Jesus ele trata quem me troca pela intuição e pela opinião da época pública, humana, carnal, física, está construindo a sua casa sobre areia. E devido a essa escolha errada, o que ele está construindo para Deus não tem fundamento de salvação e vai ser destruído. Mas a casa que permanece é aquela que está sobre mim. Então quer dizer, a Bíblia chega para você, Jesus chega pregando, dizendo exatamente nestas palavras: você quer uma perspectiva com Deus? Deus exige a tua obediência e a tua submissão a Jesus. E é o que o Evangelho pede. Você quer destruição? Você quer morte? Quer ruína? Rejeite os pedidos do Evangelho na tua vida. Discuta, bata de frente. Você está assinando a tua morte espiritual, a tua condenação. Porque a igreja foi criada e gerada por Deus, não para ser uma mesa de debate, de discussões, entendeu? De troca de farpas e troca de ideias. A igreja, ela foi feita para que o homem que esteja nela ouça a palavra de Jesus, e por intermédio desse conhecimento, crie perspectivas e expectativas, que o lugar da honra e da glória seja de Cristo e não do homem. Realize Ele e não homens. Deus está sendo injusto? Não. Eu vou dizer para você porque que Deus não está sendo injusto. Porque nós não tínhamos nada mesmo. E acabamos tendo uma chance porque Jesus buscou. Porque Ele foi a revogação dessa obra comprometida que somos nós. Mas eu acho meio contraditório, aliás, tenho certeza que de que a posição de honra e de glória esteja sendo tirada de Cristo nesse momento, para estabelecer um evangelho, uma palavra, uma orientação, em conformidade com o que a sociedade pede agora. Essa troca de ângulo, vamos falar mais das coisas que as pessoas querem ouvir, vamos falar mais daquilo que as pessoas estão, na verdade, precisando, vamos centralizar a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa meditação, a nossa reflexão, dentro daquilo que a humanidade e a sociedade precisa agora, filho, para um cristão. Isso é um assassinato no Evangelho. Por quê? Porque o poder de Deus está centralizado. O poder de Deus tem um ponto comum. E o que está dizendo a pregação de Pedro? Ou vocês se unam com o ponto comum de Deus, se reúnam nessa unidade de parecer de fé para se salvar, ou vocês vão se matar, se destruir, porque Deus não vai honrar. A Bíblia entende que salvação só na fé, vida aqui e naquele outro lugar, só na fé, só em Cristo. Não há expectativa baseada no homem, na sua natureza, na sua força, na sua dignidade, na sua justiça, porque isso Deus já reprovou. E a vinda de Cristo já é a pura manifestação disso, o decreto de Deus sobre isso, de que tudo que a gente Ele condena. E a renovação é essa, Cristo em nós. Então o que Jesus fala? Das duas versões. E qual delas você está agora? Tudo na Bíblia. Ter o domínio do que está no alto, ter o domínio do que está aqui embaixo.
viver experiências maravilhosas, receber de Deus intervenção, misericórdia, graça, sentir o seu amor, a sua presença, sentir o seu espírito, ter os seus dons, ser visitado por Ele, ter Ele na minha vida, essa coisa que todo mundo está buscando, tá? E as igrejas estão pregando. Falar a palavra de Deus, irmãos. Só tem uma forma de Deus manifestar o seu poder sobre nós: subirmos na pedra e edificarmos, baseado exatamente em tudo aquilo que Jesus foi, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representou. Esse é o nosso desafio aqui agora. Buscarmos de Jesus o exemplo e o tipo daquilo que nós temos que ser, porque pedra, fundamento espiritual, sendo representada e discernida em Cristo, gera-se esse propósito. Nós precisamos nos igualar, nos identificar, ter a comunhão com aquilo, ou tudo aquilo que Jesus foi. Quem ouve as minhas palavras e me obedece, está na rocha comigo. Mas quem as rejeita, cria sua casa sobre a intuição, sobre a areia, sobre a opinião de homens, e vai ser destruído. E olha que Lucas 20:17 fala aí, pode abrir. De tudo que Jesus foi feito, nós temos que ser agora edificados. Quem testifica diz amém. Diga: de tudo que Jesus foi feito, nosso desafio agora é sermos edificados por isso. Amém, cenáculo? Daí você vai poder falar que você é salvo de verdade. Daí você pode falar: Deus vai me abençoar, porque eu estou bem no ângulo que Ele olha, estou bem na reta que Ele deposita o seu olhar, aonde Jesus está. Porque aquele cara que foi para lá, baseado no que ele é, no que ele faz, no que ele pensa, no que ele determina, com o comando próprio, esse cara aí já está condenado, porque Deus condenou ele. Que talvez seja a raiva da sociedade hoje, amém, com a pregação da igreja fiel, o fato dela saber que Deus não vai pôr a vontade dele para ser discutida, negociada, etc, 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 que Deus vai continuar entendendo que é o sim ou não, porque no meio termo Ele não concorda, Ele não discute, Ele não conversa. Lê o texto. Pode ler de baixo. Então Jesus, ele dá um motivo da reprovação. Qual é o motivo da reprovação? Que Jesus foi colocado entre Deus e os homens. Foi colocado bem exatamente aonde eles querem passar por glória própria, justiça própria. Então todas as vezes que eles buscam Deus por justiça própria, eles tropeçam em Jesus. Porque Deus faz questão de lembrá-los que ninguém tem competência ou justiça suficiente aqui para Deus atendê-lo de forma direta. Todos precisam passar pela cruz antes. Mas uma coisa interessante, um motivo de reprovação, um motivo de ira, um motivo de revolta do mundo, exatamente por saber que Deus tem uma vontade definida, um Salvador definido, um Salvador eleito, da qual ele não vai negociar. Então aí Jesus fala exatamente aquilo que talvez nesse momento doa mais na sociedade atual. Todos aqueles que subirem sobre esta pedra fundamental e espiritual, todos vão ser contrariados, serão reduzidos, porque Deus deu a cadeira da honra para o seu filho e não para o homem. Então é o que ele quer e não o que nós queremos. Mas aquele que rejeitar, aquele que tentar rejeitar, Deus dará a ele uma perspectiva de que ele será reduzido a pó. E pó na Bíblia significa condenação, significa dolo, perca, condenação. Então dá licença, Senhor, eu quero muito edificar família na bênção de Deus, um exemplo disso. Então Deus exige que você construirá uma perspectiva familiar baseado naquilo que Jesus
quer, naquilo que ele pede. E isso vai lhe contrariar muito, vai te trazer dolos, tristezas, sofrimentos. Por quê? Porque você vai ter que se abster de tua vontade, de tua ideia, de teu pensamento, para acatar aquilo que Jesus pede. E isso já seria motivo de muitos escândalos hoje. Um exemplo disso, para muitos constituir família, hoje, entendeu? Gerar família é gerar família sem base de responsabilidade, sem base de assumição de responsabilidade. É a prostituição, é a fornicação, é o descasamento, é o adultério, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto casamento. A sociedade entende que o sexo é uma ferramenta, é uma arma do homem, que o sexo entendeu? Como que o pastor, eu posso me explicar melhor aqui? É um meio que Deus deu ao homem de se realizar da maneira como ele quer, sendo que a vida Deus emprestou. E esse já está entendendo que Deus, na verdade, nunca foi dono dela. Quem é dono, na verdade, é Ele. Então, constituir uma família hoje aqui, baseada exatamente na minha ideia, no meu pensamento, na minha vontade. Bom, ele se arrebentou, ele se estourou. Filho nas drogas, filho e filha prostituído, sem casamento definido, aquela baderna que está virando lá fora agora. Daí ele entra na igreja, aonde ele poderia se esclarecer. E o que pregam para ele? Que tudo aquilo que aconteceu com ele foi uma coisa do diabo, uma coisa de escolha errada, mal projetada, que foi edificada fora do padrão, do modelo, do perfil, daquilo que Deus queria. Para você poder ter a bênção, tem que ser como Jesus quer. Mas você quer ser durão, você quer ser, entendeu? Aquela pessoa de opinião própria, irredutível. Está aqui o teu destino. Se a tua guerra hoje for com Deus, você está perdido. Quer edificar, construir uma perspectiva material, outra complexidade, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é vestimenta, é justiça, misericórdia, é virtude, é obra espiritual. Então a tua prioridade primeiro é se converter. Se você se converter e for um fiel, Deus pensa se Ele vai te dar ou não essa condição financeira que você tanto precisa, tá? Mas a prioridade agora é a tua renovação e a tua restauração humana, própria, espiritual. Depois Deus pensa no restante. Não concordo, porque a minha felicidade, a minha realização depende do dinheiro agora. O que acontece? Ou o pastor troca a pregação para ele ficar na igreja, dando a ele metas e códigos de como prosperar, ou arrancar de Deus bênção, certo? Que é o que na verdade está acontecendo aqui. Ou as pessoas vão sair daqui para um outro lugar que ofereça isso. É o que a sociedade, na verdade, está pedindo. Uma igreja construída a partir de homens, não de Cristo. E a gente podia colocar um monte de exemplo aí, tá? De pessoas que realmente vêm para a vida, porque Deus emprestou a vida, para construir, planejar, criar a partir de si próprio, a partir de si mesmo. E Jesus determinando: a pedra não vai ser removida, porque o lugar de honra é Cristo, foi dado a Ele, e a força unificadora de Deus é Ele, é aquele que está juntando os seus pintinhos agora, é aquele que está juntando as suas ovelhas perdidas agora, porque aquilo que Ele fala é mais importante do que tudo. O culto não é voltado e baseado em você, em mim, em nós, mas naquilo que Ele quer. Isso é igreja, isso é cristianismo, isto é fé, isto é experiência com Deus. Por que você ora e Deus não fala? Porque a tua oração é baseada exatamente no estudo, numa forma, em uma elaboração de como você ser feliz a qualquer custo. Que na teologia se define como existencialismo. Toda regra que se cria aqui é para o homem existir concretamente. Isso na Bíblia, isso não acontece com Deus.
Na Bíblia não se fundamenta. Quem tem que existir é Cristo em nós, é Jesus no centro. É Ele. Deus está pedindo Ele, não está pedindo nós. Nós somos os cãezinhos que comem da migalha que cai da mesa. Mas Ele é o Rei. Daí entra aquela outra questão. A questão do relativismo. Entrei aqui, sentei no banco. E a palavra que eu quero escutar, ela tem que vir de acordo com a minha situação, de acordo com a minha necessidade. Então Deus não pode dizer o que Ele quer. Deus só pode falar a partir do momento em que ficar definido aquilo que é bom para você. Deus não tem opinião, relativismo. Deus não tem uma vontade definida, relativismo. Porque tudo que se discute, tudo que se fala aqui, gira em torno da situação que privilegia o homem. Como a questão da filosofia. Vamos criar um Jesus aqui, ético, que Ele se encaixe no mundo, na sociedade, no pensamento diversificado, que na Bíblia diz a palavra de Deus que Ele não foi isso. Vamos criar um Jesus com base filosófica. E o que seria isso? Um Jesus que privilegia a relação, que privilegia e ouve as opiniões. Mas Jesus, na Bíblia, não é isso. Jesus na Bíblia é, para nós, quem com Ele se ajunta, soma. Mas quem com Ele não concorda, subtrai. Nessa questão de opinião, de vontades e pensamentos variados, para Deus quem tem que vencer é Cristo. E a igreja está aqui nessa terra para representar isso. A igreja está aqui nessa terra para representar essa vontade. Tendo Jesus como a decisão final da minha vida. E vai nos custar muito. Ódio, brigas, perseguições. Como foi na igreja lá atrás. Entendeu? Porque ela foi martirizada, odiada, Pedro morto, como os demais apóstolos e discípulos. Porque é óbvio. Deus querendo implementar a vontade dele, por intermédio da igreja dele, numa terra onde os homens acham que têm o direito para fazer o que querem. Ponto final! É essa a tua tristeza de saber que Deus tem uma vontade definida para a tua vida? De saber que Deus tem um plano definido para nós aqui? Será que esse é o nosso escândalo? De que Ele vai querer prevalecer sobre nós? Talvez seja esse o nosso infortúnio, nossa vontade de matá-lo, de crucificá-lo. Por que festejaram a Páscoa? Em torno de um acontecimento na cruz, que eu não participo, que eu não estou em comunhão, que eu não estou adequado, que eu não estou inserido. Para que a sociedade vai falar de Páscoa agora? Se o que ela vive, se o que ela edifica, se o que ela planeja, não foi feito com as pedras de Jesus. Que adianta as velas acesas, as igrejas lotadas, templos que lotam de gente, se a decisão final delas não é Cristo? Se a representação do poder de Deus na terra não é Jesus na vida das pessoas, mas o bispo, o apóstolo, o papa, a igreja. Então talvez seja essa questão pelo fato de você não querer mais vir no cenáculo da fé. Porque você sabe que aqui dentro dessa igreja você não vai conseguir reverter a posição de honra e de glória que Deus deu para o seu filho. Ele não vai olhar para nós, vai olhar para a sua direita e confiar no seu filho, de que ele vai conseguir reverter cada queixinho duro aqui, cada coração de pedra aqui, cada rebelde, prepotente, impenitente nesse lugar, para agregar a ele uma igreja fiel, temente, obediente, redimida, convertida, feito daquilo que ele é. Aleluia.
Mas, pois é, pastor, se eu disser, em nenhum nome há salvação, em nenhum nome há salvação, a não ser Jesus Cristo. No campo da religião eu vou criar muita briga, rapaz. Pedro já disse, em nenhum outro nome há salvação, a não ser Jesus Cristo, pedra fundamental de Deus para a edificação dos homens na terra, para a salvação. Deus tem uma opinião, está aqui, em nenhum outro, não vai discutir, não vai abrir mão. E nem rasgando a Bíblia você vai conseguir nesse momento fazer remover-se o que está sendo pregado aqui. Vamos remover, tentar tornar isso uma coisa mais amigável, carismática, uma coisa mais amenizadora. Não vai, amados, são impactos que nós temos que sentir. São constrangimentos e tipos de tristeza que nós precisamos passar. Quem subir nessa pedra vai ser constrangido, vai ser entristecido para ser salvo. Contrariado, quebrado para ser salvo. Conforme Cristo. Ou você assume essa luta pela salvação da tua alma e daqueles que estão na tua casa agora que você ora, mas não sabe como. Ou então você vai ficar com essa porcaria de vida que você está aí, achando que Deus está aqui. Deus está aqui. Com base no quê? Na tua justiça e na tua glória. Então larga da Bíblia, porque a Bíblia não vai concordar com esse tipo de parecer nem de pensamento. E nenhum outro me dá um caráter absoluto. Uma definição da qual Deus não abre mão. Um caminho que Ele estabeleceu, da qual ninguém vai conseguir modificar ou criar alternativas. Ninguém vai enrolar ele. A força unificadora de Deus entre os homens é Cristo. E a posição de honra e de glória é do meu Filho. Ninguém vai conseguir tirar isso. Bota a Virgem Maria, bota o Santo Antônio, bota o Padre Cícero, agora o João Paulo II. Quantos mais canonizados e glorificados, exaltados, que a Igreja Católica vai conglomerar, vai reunir, para ela exatamente dizer o seguinte: olha, nós somos a casa de todos os santos. Nós somos a casa de todos os santos. Quantos mais ela vai ter que trazer para a sociedade, para que seja e vire uma referência espiritual, uma referência de inspiração, porque se trata de uma pessoa boa, se trata de uma pessoa devota, uma pessoa santa, uma pessoa que vem em mosteiro, que deu não sei o que, não sei para quem, etc, 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 com todos aqueles contos e mais contos e mais contos, baseado numa igreja que diz ter Bíblia, diz ter a obediência ao que é sagrado, ao que é santo, e na prática isso não é verdade. Por quê? Porque são todos santos de ideologia, ou seja, são parâmetros de vontades, são abordamentos, são bordas, exatamente moldadas, com a cara, com o aspecto, com o jeito do ser humano. Porque na verdade a vontade que Deus quer, ela não respeita, não obedece. Tanto que o Papa representa o Pontífice de Deus na terra. Tá? E nós estamos falando do que aqui? O que você foi de diferente depois disso? Que você saiu da Igreja Católica para cá? Porque agora o santo que você adora é um só? Não existe isso, irmão. A aceitação por Jesus, a escolha por Cristo tem que ser uma coisa muito mais profunda do que ser evangélico. É sabermos se nós, nesse exato momento, estamos obtendo a experiência de transfusão da incorporação de Jesus. Se estamos realmente aqui, sendo edificados, construídos, por uma experiência de redenção, baseado em tudo aquilo que Jesus foi. É o dever, não é? O dever que muitos estão aqui abrindo mão, para ficar com os caprichos, com os cuidados da vida, com as seduções. E se a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, amados, tem muita gente que vai para o inferno aí e não sabe. E nós estamos aqui avisando eles aqui. Tem muita gente que vai queimar no fogo do inferno e não sabe. Mas eu quero deixar uma coisa clara: não vai queimar no fogo do inferno só porque quis tomar o lugar da honra e da glória e da preferência. Sai Jesus, quem vai sentar
na honra sou eu. Um evangelho conforme a minha cara. Não vai para o inferno só por causa disso, não. Por desobediência e subordinação. Vai para o inferno também, sabe por quê? Porque não tem missão. Porque não tem evangelho testemunhado. Porque não tem coragem de dizer para a sociedade que está lá fora agora, que o único que salva é Jesus, o único caminho que leva para o céu é Cristo. Não tem coragem. Olha, o Papa veio para o Brasil, o que a igreja evangélica fez? O que a igreja evangélica fez? O que Jesus não faria. Política. Isso mostra o quê? Temos uma igreja lá fora que não foi gerada por Cristo, amado. Porque a pedra que está lá foi colocada por homens e não por Deus. Daí ele fala assim: não, pastor, mas isso é problema de timidez. Isso é problema, pastor. Entendeu? De que eu não estou preparado espiritualmente. Mentira, rapaz, para de se enganar. É que você não está convencido. Porque você ainda está em cima desse murão aí, olhando e assistindo o que a igreja fiel faz aqui embaixo, para estudar uma hipótese, se encaixar um pouquinho do que ela é, sem correr riscos. E o risco a gente já corre quando sobe na rocha e diz: Jesus entra na minha vida e faz de mim uma vida nova. Perdemos o nosso eu ali no ato. Jesus entra na minha vida, mas não vai entrar que nem um calor. Vou sentir um calor, um arrepio no braço, que nem muita gente acha que quando recebe o Espírito Santo é não é grilão, não é isso não. Sentir um calor que sobe, 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 desce, 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 desce. Sobe, 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 desce, 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 desce. É que nem o irmão falou aqui, né, pastor? Você entra lá na igreja lá, o povo está lá incorporado. Até isso já, incorporado do Espírito Santo, né? Não é isso. Nós estamos falando aqui de uma outra coisa. De uma igreja, de um cristão, que na verdade, ele comprova a transparência do cristianismo que ele vive, baseado naquilo que o Evangelho pede. E esse é o sinal maior dessa igreja aqui. Aceitar que Jesus Cristo representa a pedra fundamental do poder de Deus entre os homens. E o Evangelho, o único meio que Deus estabeleceu para que esse poder se manifeste. Se nós não aceitarmos isso, então vamos ter sérios problemas aqui. Porque para mim, pela revelação do Senhor nessa noite, há pessoas aqui planejando sua vida, criando coisas no seu eu, que não tem o rosto, que não tem a cara, que não tem o perfil de Jesus. Mas estão aqui com a Bíblia na mão, dizendo serem dele, aliás. Isso mostra uma contradição. Para Deus só há uma forma da igreja existir, um jeito de nós existirmos para Ele. Ele procurar em nós e encontrar Jesus. Quem crê nele tem a vida, mas quem não crê nele já está condenado, diz a palavra. Ele é o autor da vida, ele é o autor e consumador da fé. Por isso, cenáculo, luta, batalha pela tua salvação. Tenha prazer da dor, da tristeza e do sofrimento por amar a Jesus. É melhor um contrariado no céu do que uma pessoa com todos os sonhos realizados no inferno. Se realize com a tristeza de Deus, porque ela opera o arrependimento para a salvação. Se realize. Nossa, mas por que Deus está falando assim comigo? Porque Ele é Deus. Porque Ele ama o seu filho perdido e quer consertar quem está perdido. É isso? Ame, glorifique, exalte. Quando o Senhor abrir a sua boca para falar daquilo que Ele quer, quando Ele quiser te disciplinar, te exortar, se alegre, amado, porque é nesta rocha, é nele que nós vamos ter a esperança da salvação. É sobre ele que esta igreja vai marchar para o céu. É tendo ele como pastor e general,
que as maiores batalhas travadas aqui vão ter vitórias. Mas na intuição, na opinião pública, no parecer cultural, nessas ideias loucas de que a igreja tem que se adequar às mudanças, porcaria nenhuma. Você quer ser gay? Vai ser gay por vontade própria, rapaz. Mas é contra os meus princípios de fé, é contra o que Jesus me pede. Quer chifre? Fica à vontade, eu prefiro a pedra. Agora, se você quiser dar uma de mocinho, bonzinho, de mocinha bonzinha, mamãe, vou orar pela senhora. Estou indo para a igreja orar pela senhora. E a coisa está tão brava, amados, que eu tenho uma vizinha lá em casa, que ela é macumbeira. Na segunda-feira e na sexta do despacho. Mas na terça ela vai na católica. E na quarta e na quinta ela vai na evangélica. Então quer dizer, na cabeça deles virou tudo uma coisa só. Não tem mais uma referência. Todas falam a mesma coisa. É isso que o povo está entendendo lá fora. Eu me espiritualizo um pouquinho em Buda, depois um pouquinho em Jesus, depois eu vou um pouquinho lá. Por quê? Porque o lugar da honra é eles. Agora bota eles aqui no cenáculo. Você vê como é que eles vão ficar verdes. Porque eles vão começar a entender o quê? Que a visão está voltada para Cristo, não para ele. Que se ele quiser se salvar, vai ter que ir para Cristo também. Vai ter que se jogar aos pés dele e dizer a ele: seja a tua vontade no céu e na terra, Senhor. Vai ter que pegar a cruz e vai ter que ajoelhar. Ou então, filho, vamos montar um boteco. Fica de pé. Ou então vamos montar um boteco. Vamos montar um botecão. Nós vamos vender aí. Vamos montar tudo. Vamos vender de tudo. Tudo que alucina. Tudo que embebeda. Ou então vamos montar um bordel. Né? Você põe a mãe na jogada. Todo mundo na jogada. Todo mundo que entrar aqui vai ser feliz. Vamos ganhar? Vamos rir? Por quê? Pastor, estou me dirigindo dessa forma, porque é o que querem fazer com a igreja. A igreja agora é um negócio. Por isso que eles ficam tudo revoltados com o pastor, porque eles sabem que se eu entrar pregando isso aqui, eu ponho em risco o lucro e a economia deles com a igreja. Se eu disser que a política não é uma coisa boa, não é aceitável para a igreja de Cristo, eles vão falar assim: caramba, o cara está querendo ferrar com o meu lucro, com o meu ganho. Porque é muito mais lindo, muito mais harmonioso eu pegar o político e orar por ele. Por Lindenberg, do PT. Senhor, tua palavra mandou, Senhor, nós orar pelos governantes. Abençoa o PT agora, Senhor. Dá sabedoria para ele, meu Deus. Com arma na mão, eu não dava sabedoria não. Senhor, abençoa Dilma, Senhor. Ô Senhor, se incorpora nela também. Dá força para Dilma, para o governo dela, para os pobres dela. Abençoa, Senhor, abençoa o PT, porque o PT tem as mesmas ideias que o Evangelho. Olha o Lindenberg, ó. Lindenberg. Eu acho estranho essas coisas, sabe? O povo que gosta desse tipo de coisa, um Jesus social, evangelho social. Porque o Senhor, quando foi colocado diante do poder religioso, do poder político, ele foi massacrado. Que é uma ideia de que seria pedra de escândalo, rocha de tropeço. É o fato de que eles rejeitam ao qual foram destinados. É disso que nós estamos falando. Então eu sou a favor do cara que é gay virar gay de vez, o cara que é safado virar safado. Vai pro mundo, vive, seja feliz. Mas para que trazer todas essas porcarias para dentro da igreja, filho? Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Você quer ter 5 mulheres? Vai ter 5 mulheres, safado. Cata uma loira, uma morena, uma japonesa, faz a festa.
Agora você entra aqui para trazer essa porcaria dentro da igreja do Senhor. O que você está querendo? Que Deus te mate, te encha de lepra, te encha de maldição? Deus não te deu a liberdade de escolha. As duas versões, você tem uma, não tem? Então escolha a tua. Agora você entra aqui, pega a versão errada para querer implementar isso dentro da igreja. Pastor, eu quero bênção. Pastor, eu quero providência de Deus. Pastor, eu quero sair desse buraco que eu estou. Então nós temos um desafio aqui. Criarmos alguma coisa que se aproxime daquilo que Jesus é. Essa é a aliança que Deus quer com você hoje aqui. Se você não tem para oferecer, então vai buscar. Porque você precisa dessa referência, dessa identidade, desse testemunho, para você poder até entrar no céu. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos, cenáculo. Levanta tua mão e começa a orar. Pode orar.